Olá a todos e a todas. Eu gostaria de tratar de um argumento hoje que eu imaginei que já estivesse sepultado de tão caduco que é teologicamente, mas que quando a gente abre os olhos estão aí discutindo o negócio. Há uns dias atrás, não sei exatamente se 10 ou 15 dias, não me recordo, o padre Gil Lancelotti postou uma foto sua nas redes sociais que foi adulterada. Ele tinha postado uma foto na qual ele segura uma camiseta e nessa camiseta está escrito: Jesus era um militante dos direitos humanos, que é muito a teologia pastoral do padre Júlio Lancelotti. Acho que todos nós o conhecemos a importância do seu trabalho, alguém que tem um trabalho reconhecido não apenas no Brasil, mas também na Europa. O Papa Francisco, inclusive, o chamou para encorajá-lo no seu trabalho. E alguém pegou essa foto, apagou aquilo que estava escrito e escreveu assim: Extra ecclesia nulla salus. Escreveu de forma errada, porque seria extra ecclesiam nulla salus. E esse axioma, que em português assim traduzido seria fora da igreja não há salvação, é um axioma atribuído a São Cipriano em uma discussão lá do começo da igreja sobre a questão de rebatizar aqueles que teriam abandonado a igreja católica, enfim, confusões dos primeiros séculos. Esse axioma atravessa a história da igreja e ele é sempre discutido para, de fato, sabermos se é verdade ou não é verdade que uma pessoa, para alcançar a salvação, ou seja, para estar em comunhão eterna com Deus e com os irmãos, precisa necessariamente fazer parte do organismo visível da igreja, e aqui entenda-se Igreja Católica, que é como esses grupos entendem isso. Eles dizem: não, quem não é parte da Igreja Católica, Apostólica, Romana, não pode se salvar. Quem derruba essa visão? Quem diz isso, nosso bom português? O Concílio Vaticano II. Por isso sempre temos que voltar ao concílio. Se nós pegarmos a Lumen Gentium, que é a constituição dogmática sobre o concílio, ali se fala sobre a salvação dos cristãos não católicos e dos não cristãos. Ou seja, então, os judeus, os muçulmanos, os outros grupos religiosos, inclusive os ateus. A Lumen Gentium 15 vai dizer que entre os cristãos, seja eles católicos ou não, há uma determinada unidade no Espírito Santo. Lá na Unitatis Redintegratio Terres, se diz que nós somos irmãos no Senhor pelo batismo e que essas comunidades podem sim alcançar a salvação e mais, que o Espírito Santo de Deus não se nega de usá-las como instrumento de salvação. Quer dizer, as outras comunidades cristãs que não são as católicas também são lugares de salvação. E que os padres, Unitatis Redintegratio Dei, devem ter uma teologia trabalhada a partir do ecumenismo, que reconheça essa dimensão salvífica das outras igrejas, e não uma teologia trabalhada a partir da polêmica, como nós tínhamos praticamente antes do Concílio Vaticano II. Mas lá no Lumen Gentium, nós também encontramos que os judeus, o povo judeu que tanto foi atacado pelos cristãos ao longo dos séculos, eles receberam uma promessa de Deus. E essa promessa é válida. Depois, um outro documento do Concílio, Nostra Aetate, lá número 3, vai repetir isso, dizer que este povo é caríssimo aos olhos de Deus e que a sua vocação é permanente. E aí quando nós pegamos, por exemplo, a própria Lumen Gentium 16, ali se vai dizer que todos os grupos religiosos, e inclusive os que não creem, os que não têm fé, mas que têm um coração sincero, que buscam levar uma vida reta, eles têm acesso à salvação, sim. Ora, diante dessa questão do extra ecclesia nulla salus, o que nós devemos dizer é o seguinte: fora dos limites visíveis da Igreja Católica, existe sim salvação. O que não existe é a Igreja Católica fora dos limites visíveis do Concílio Vaticano II.